Meus queridos e amados irmãos, a graça e a paz do Senhor, dando continuidade à nossa sequência de estudos aqui na carta do apóstolo João. Nós vamos ler hoje os versículos 7 a 26 do capítulo 4. A palavra do Senhor nos diz o seguinte: Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: Dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: Como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou a mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: Se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e eu te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com o que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: Quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não sinta mais sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: Vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: Não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: Bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: Mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: Eu o sou, eu que falo contigo. Queridos, estamos muito agradecidos pela oportunidade que nós temos de mais um dia podermos ter o privilégio de meditarmos na palavra do Senhor e aprendermos mais um pouco sobre ela. Este texto é riquíssimo e nos traz muitas coisas maravilhosas. Nós vemos aqui a habilidade e a concedência de Cristo, a sua profundidade em perdoar, a excelência de seus dons, a necessidade de nós estarmos convictos de nossos pecados, a inutilidade da religião formal, a bondade de Cristo em relação aos grandes pecadores. A história dessa mulher samaritana, é uma das mais interessantes e instrutivas no Evangelho de João. O evangelista nos mostrou, no caso de Nicodemos, como nosso Senhor abordou um homem formalista e cheio de justiça própria. Agora nos mostra como o Senhor lidou com a mulher a quem faltava conhecimento e que tinha uma mente carnal, uma mulher cujo caráter era péssimo. Nessa passagem há lições que devem ser ponderadas pelos ministros e ensinadores do Evangelho. Destaquemos aqui, em primeiro lugar, a concedência de Cristo ao lidar com uma pecadora indiferente. O Senhor estava sentado junto à fonte de Jacó quando uma mulher de Samaria veio em busca de água. Imediatamente Jesus lhe disse: Dar-me de beber. Ele não esperou ser abordado por ela. Não iniciou esse papo repreendendo a mulher por seus pecados, embora os conhecesse muito bem. Jesus abriu o canal de comunicação fazendo-lhe um pedido.
Ele se aproximou da mulher, falando a respeito de água, que era naturalmente a maior preocupação para ela naquele momento. Esse pedido pode parecer simples, mas abriu as portas para uma conversa espiritual, serviu de ponte para eliminar a distância que havia entre ambos e culminou na conversão daquela alma. A conduta do nosso Senhor Jesus, mostrada naquela oportunidade, deve ser relembrada com especial atenção por todos os que desejam levar benefícios aos ignorantes e indiferentes às coisas espirituais. É inútil esperar que as pessoas venham a nós em busca de conhecimento. Nós é que devemos abordá-las, chegando-nos a elas com espírito cortês e amigável, sendo ao mesmo tempo firmes e ousados. É inútil, irmãos, pensar que estarão preparados para receber nossa instrução e que entenderão e reconhecerão de imediato a sabedoria que há em tudo o que fazemos. É preciso agir com prudência. Devemos considerar qual a melhor maneira de atingir seus corações e despertar-lhes a atenção. Cada pessoa tem uma chave que dá acesso aos seus pensamentos. Nosso objetivo principal deve ser lançar mão dessa chave. E, acima de tudo, devemos ser amáveis e cautelosos para não demonstrar que somos conscientes de ter um conhecimento superior. Se as pessoas sem entendimento espiritual pensarem que ao lhes anunciarmos o Evangelho, achamos que com isso prestamos um grande favor, haverá pouca esperança de estarmos fazendo bem às suas almas. Notemos ainda, em segundo lugar, a prontidão de Cristo em demonstrar misericórdia pelos pecadores indiferentes. Ele disse à mulher samaritana que daria água viva se ela lhe pedisse. Jesus conhecia perfeitamente o caráter daquela pessoa que estava diante dele. Assim mesmo afirmou que daria a água viva de sua graça, misericórdia e paz se ela lhe pedisse. A infinita disposição de Cristo em receber os pecadores é uma preciosa verdade que deve ser guardada como tesouro em nossos corações e transmitida com diligência aos outros. O Senhor Jesus está sempre mais disposto a nos ouvir do que nós a orar, e sempre mais pronto a nos conhecer, a nos conceder seu favor do que nós a lhe pedir. Continuamente estende suas mãos ao desobediente rebelde. Seus pensamentos são de amor e compaixão para com os pecadores mais vis, mesmo que sequer considerem isso. Ele está pronto a conceder misericórdia e graça ao pior e mais indigno dos homens, se tão somente clamar a Ele. Jamais deixará de cumprir a promessa que bem conhecemos: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis. No último dia, os homens perdidos descobrirão que nada tiveram porque nada pediram. Devemos destacar ainda, em terceiro lugar, o valor incalculável da excelência dos dons de Cristo em comparação às coisas deste mundo. Jesus disse à mulher samaritana: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. A verdade contida neste princípio pode ser vista claramente por todos os que não estão cegos pelo preconceito e pelo amor a este mundo. Milhares de pessoas possuem todas as coisas passageiras que seus corações desejam, mas a si mesmo estão cansadas, estão insatisfeitas. No tempo presente, sucede o mesmo que no tempo de Davi. Há muitos que dizem: quem nos dará a conhecer o bem? Lá em Salmos 4:6, o salmista relata: riquezas, posições, prestígio, cultura e diversões são totalmente incapazes de satisfazer a alma humana. Certamente a pessoa que bebe apenas desse tipo de água voltará a ter sede. Todo aquele que é semelhante a Acabe encontra perto de seu palácio uma vinha difícil de ser adquirida. Todo o que é como Amã vê um Mordecai junto à porta de entrada. Neste mundo não é possível encontrar satisfação no coração, exceto por meio da fé em Cristo. Somente Jesus Cristo pode preencher os espaços vazios em nosso homem interior. Somente Ele pode dar felicidade real e duradoura.
A paz concedida por ele é como uma fonte que, começando a jorrar na alma, jorra por toda a eternidade. As águas dessa fonte poderão diminuir ou aumentar ocasionalmente, mas são águas vivas e nunca secarão por completo. Em quarto lugar, queridos, destacamos a absoluta necessidade de haver na alma a convicção de pecados para que ela seja convertida a Deus. Parece que a mulher samaritana permaneceu inabalada, até que nosso Senhor mostrou-lhe que ela estava transgredindo o sétimo mandamento. Quando Jesus disse: vai e chama teu marido, essas palavras penetrantes transpassaram como uma flecha a consciência daquela mulher. Naquele momento em diante, embora fosse uma pessoa sem conhecimento, passou a inquirir como alguém que buscava sinceramente a verdade. E a razão era óbvia: pela primeira vez na vida, ela enxergou a si mesma como realmente era. Levar pessoas a essa condição deve ser o principal objetivo dos pregadores do Evangelho. Eles precisam imitar o exemplo dado pelo Mestre naquela ocasião. Bem algum será ministrado a qualquer homem ou mulher até que sejam levados a sentir seu pecado e sua necessidade. A menos, irmãos, que o pecador veja a si mesmo como Deus o vê, continuará indiferente, frívolo e insensível. Devemos procurar convencê-lo quanto ao seu pecado, aguçar sua consciência, abrir seus olhos e mostrar-lhe o que ele realmente é. Com esse alvo em mente, precisamos mostrar-lhe a extensão e a amplitude da santa lei de Deus e denunciar toda prática contrária a essa lei, mesmo que sejam práticas costumeiras da sociedade. Esse é o único meio de se promover o bem. Ninguém poderá valorizar a cura que há no Evangelho até sentir a própria enfermidade. Homem algum pode entender a beleza que há em Cristo como Salvador que Ele é, a menos que enxergue a si mesmo como um pecador perdido e corrompido. A rejeição da pessoa de Cristo está inevitavelmente vinculada à ignorância em relação ao pecado. Vemos em quinto lugar como é inútil qualquer religião que consiste apenas de formalidades. Ao ser despertada para os assuntos espirituais, a mulher samaritana interrogou sobre os méritos da adoração prestada pelos samaritanos, comparando-a ao modo como os judeus adoravam. Jesus disse que a adoração verdadeira e aceitável não depende do lugar em que é prestada, mas do coração daquele que adora. Ele declarou: a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. E acrescentou: os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O princípio, irmãos, contido nesses versículos jamais será assimilado por completo pelos que professam a fé em Cristo. Somos naturalmente inclinados a transformar a religião em uma simples questão de cerimônia e formalidade exterior, atribuindo excessivamente importância à maneira como adoramos a Deus. Devemos ter cuidado com essa atitude, especialmente quando pensamos com seriedade sobre nossas almas. O coração é o aspecto principal em toda a nossa aproximação de Deus. O Senhor olha para o coração. Salmos capítulo 16, versículo 7 nos diz isso. O culto prestado na mais suntuosa catedral será ofensivo aos olhos de Deus se tudo for feito de maneira fria, insensível e inexpressiva. Uma simples reunião de 3 ou 4 crentes humildes em uma choupana, a fim de ler a Bíblia e orar, é mais aceitável aos olhos daquele que sonda os corações do que uma grande multidão reunida numa catedral idólatra. Por último, notemos a graciosa disposição de Cristo em se revelar aos mais desprezíveis pecadores. Jesus concluiu sua conversa com a mulher samaritana dizendo-lhe abertamente e sem reservas que era o Salvador do mundo. Ele diz no versículo 26, eu sou, eu que falo contigo. Em nenhuma outra parte dos evangelhos encontramos nosso Senhor fazendo uma declaração mais completa sobre sua natureza e seu ofício do que nessa ocasião.
É bom lembrar que essa declaração não foi feita aos escribas eruditos ou aos fariseus moralistas, mas a alguém que até aquele dia havia sido uma pessoa imoral, indiferente e sem conhecimento espiritual. A maneira de abordar pecadores, assim como vemos aqui, constitui uma das grandes peculiaridades do Evangelho. Qualquer que tenha sido o passado de alguém, em Cristo há esperança e solução, se essa pessoa tão somente ouvir a voz de Cristo e segui-lo. Jesus está pronto para recebê-lo como amigo e derramar-lhes a mais rica e porção de sua misericórdia e graça. A mulher samaritana, o ladrão arrependido, o carcereiro de Filipos, Zaqueu, o publicano, todos são exemplos da prontidão de Cristo em demonstrar sua misericórdia, conferir perdão imediato e total. Neste sentido, a grande glória de Cristo é que, assim como um grande médico, ele traz cura aos que aparentemente são incuráveis. Aos olhos dele, não há ninguém tão mau que ele não possa amar e curar. Deixemos essas coisas penetrar em nossos corações. Por mais que tenhamos dúvidas, nunca devemos duvidar de que o amor de Cristo pelos pecadores ultrapassa nosso entendimento e que Ele está tão disposto a recebê-lo quanto é poderoso para salvá-los. E quanto a nós, irmãos, para concluir, o que somos? Essa é a pergunta que chama nossa atenção. Talvez até agora tenhamos vivido de modo descuidado, indiferente e pecaminoso, assim como a mulher da história que lemos. Aquele que conversou com a mulher samaritana junto à fonte continua vivo e imutável, à direita de Deus. Se lhe pedirmos, Ele nos dará a água viva e nunca mais teremos sede. Irmãos, graças a Deus pela sua palavra, nós concluímos aqui e queremos que essa palavra possa estar fazendo diferença em nossas vidas. Oremos nesse momento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós damos graças ao Senhor pela oportunidade que nós temos e o privilégio de lermos a Tua palavra. Rogamos ao Senhor que o Teu Santo Espírito seja, Senhor, a luz em nosso entendimento para que nós possamos entendê-la. Ajuda-nos, Senhor, a reconhecermos as nossas falhas, assim como Tu auxiliou aquela mulher, Senhor, a reconhecer que era pecadora, assim como nós somos. Ajuda-nos, Senhor. Transforma as nossas vidas, muda as nossas atitudes, nos faz, Senhor, sermos filhos obedientes a Ti. Nos ensina, Senhor, a estarmos na Tua casa, com o intuito de louvar ao Teu nome, com o intuito, Senhor, de sermos verdadeiros adoradores. Aceite, Senhor, todo o nosso louvor que é prestado ao Senhor com humildade. Nos ajude, Senhor, a sermos sempre fiéis a Ti somente. É o que nós pedimos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, obrigado por assistir mais um episódio e não se esqueçam de se inscrever no canal, assistir os vídeos, deixe o seu like e, principalmente, compartilhe a palavra.